23 de dezembro de 2013. Meninas da Seleção Brasileira de Handebol fazem história, vencem a Sérvia e conquistam pela primeira vez o Campeonato Mundial. Bayern de Munique passa fácil pelo Raja Casablanca e fica com o Mundial de Clubes no Marrocos. Gol aos 46 minutos do segundo tempo garante vitória ao Atlético Mineiro diante do Guangzhou. Com as presenças do maestro João Carlos Martins e do cantor Roberto Leal, torcedores da Portuguesa fazem novo protesto na Avenida Paulista. Grupo de corredores se prepara para São Silvestre e faz festa de Natal para crianças carentes na Grande São Paulo. O Gazeta Esportiva está no ar. Boa noite. O Gazeta Esportiva de hoje começa falando da conquista das meninas da Seleção Brasileira de Handebol que fazem história, vencem a Sérvia e conquistaram esse inédito campeonato, né? Bom, ontem em Belgrado, na Sérvia, a seleção feminina faturou o histórico mundial ao derrotar as donas da casa e foi uma vitória realmente muito emocionante das meninas do Brasil. Então, vamos ver. Apesar do forte apoio da torcida sérvia, o Brasil não sentiu a pressão vinda das arquibancadas e equilibrou o jogo desde o início. Com um bom aproveitamento nos arremessos, a equipe verde-amarela terminou o primeiro tempo na frente, com um placar de 13-11. Depois do intervalo, as brasileiras voltaram com uma proposta mais intensa e deu certo. Mesmo quando o time ficou com uma jogadora a menos por suspensão de 2 minutos, conseguiu se defender e ainda abriu 5 gols de vantagem. Mas a Sérvia reagiu. O placar, que era de 16-11, foi transformado em 16-15. E na hora de concretizar a virada, as sérvias ficaram nervosas e chegaram a ter 2 jogadoras suspensas. Aí o Brasil abriu 2 gols de vantagem, mas as sérvias novamente igualaram o placar 19-19. Isso não abalou as meninas do Brasil, que conseguiram marcar mais 3 gols no momento chave do jogo com Dani, Hanna e Ana Paula. Até então, os melhores resultados da seleção brasileira feminina de handebol foram um 5º lugar no Mundial aqui no Brasil em 2011 e a 6ª colocação nos Jogos Olímpicos de Londres. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi uma belíssima campanha, surpreendente campanha, mas muito agradável, obviamente. O Brasil coloca o nome no handball, um esporte que o Brasil nunca foi muito longe e agora é reconhecido como campeão mundial. Isso também não é obra do acaso. Não foi da noite para o dia que essas meninas conseguiram essa competência toda. É fruto de muito trabalho, de um intercâmbio, de trabalhar fora do país. E aí a seleção colheu os frutos. Quando passou das quartas de final, já tinha feito história. E aí você chega numa semifinal e se torna franco atirador. E o Brasil realmente passou pela semifinal e conseguiu derrotar as donas da casa. Campanha espetacular. Eu diria que foi a grande surpresa do ano e a mais agradável surpresa do ano para o esporte no Brasil. Garrafa, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu estou muito satisfeito com esse desempenho, com esse título conquistado pelo handebol feminino, até porque tem uma ligação muito grande com o meu colega Eloy Zamberlan, lá em Cambé, no norte do Paraná, formado em Educação Física, foi técnico da seleção de handebol e o handebol tem uma história muito marcante naquela região do norte do Paraná, Londrina e especificamente Cambé. Eram pelo menos, na década de 80, 90, de 5 a 6 atletas de Cambé e Londrina na seleção brasileira. E ali deu-se todo o início de um trabalho e o fruto veio agora. Eu tenho certeza que o Eloy e
todos que participaram daquela comissão técnica e os jogadores também, as jogadoras daquela oportunidade, se sentem um pouco campeãs em função desse feito conquistado agora, muito tempo depois, mas um trabalho que foi semeado lá atrás e o resultado veio agora. Fica mais uma vez, Celso, Michele, você em casa acompanhando a Gazeta Esportiva, a lição para as autoridades que nós temos qualidade, nós temos material humano aqui. Basta que o governo, que as autoridades invistam no esporte, mas não apenas no momento de uma vitória, no momento de uma medalha ou de uma conquista, apareça lá o político. Não, nas categorias de base, desde a escola, de educação, na formação do atleta, na formação do cidadão. E aí, com certeza, nós não estaríamos apenas neste momento comemorando esse título importante. E quem sabe já poderíamos ter comemorado esse título muito tempo atrás. De qualquer forma, parabéns a todos, né, que estão envolvidos nessa conquista, especificamente as jogadoras que brilharam e muito e enfrentaram a Sérvia, que não é adversário fraco, não. Foi realmente um belo jogo. Parabéns às meninas do handebol brasileiro. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Depois dessa histórica conquista do Campeonato Mundial, você acredita que o handebol vai se popularizar no Brasil? Sim ou não? Eu era muito boa no handebol na escola. Você, Celso, acha que vai se popularizar agora sim ou não? Acredito que sim, vai acontecer algo parecido. Quando nós tivemos o Guga numa grande fase, várias crianças começaram a ter mais interesse pelo tênis. O mesmo aconteceu com a ginástica olímpica, fruto do trabalho que foi feito. E claro que o handebol agora também tende a se popularizar. Torço muito para isso. A gente vai ter uma Olimpíada no país daqui a 2 anos. E lamento muito que não houvesse um trabalho maior, realmente um investimento maior na base, para que a gente pudesse produzir novos campeões em tantas outras modalidades. A gente sempre, futebol, vôlei, basquete, nunca vamos muito além. Já passou da hora, mas o handebol, como disse, muito bem colocado pelo Garrafa, né? É um exemplo de que se houver investimento, houver uma atenção para o esporte, o Brasil será uma potência no mundial, não só no futebol, mas em todos os esportes. Não acredito na popularização em função dessa brilhante conquista, porque o que pode tornar o esporte popular, além do resultado de quadra, é o trabalho de base. Tem que ser feito nas escolas, nas escolas municipais, nas escolas federais, nas escolas públicas. E enquanto não tivermos essa mentalidade de fortalecer o esporte nas suas diversas categorias, infelizmente, nós ficaremos dependendo de fatos isolados, como uma belíssima conquista do Mundial das Meninas. Mundial de Clubes, o Bayern de Munique não encontrou maiores dificuldades para vencer o Raja Casablanca e conquistar o tricampeonato da competição. O Bayern de Munique confirmou o favoritismo diante do surpreendente Raja Casablanca, abrindo o placar logo aos 6 minutos de partida com o brasileiro Dante, em posição normal, 1-0. Aos 22, Alaba fez a jogada pela esquerda e rolou para Thiago Alcântara bater no canto do goleiro Ascri. 2-0 e fim do sonho para o time marroquino. Depois disso, a equipe alemã apenas administrou o jogo e pôde comemorar o título mundial, o terceiro da história do clube. Com essa conquista, os bávaros chegaram a 5 títulos em 6 disputados em 2013. Nenhuma surpresa, o Bayern jogou para o gasto, jogou o suficiente, liquidou a fatura a hora que bem entendeu, a hora que quis, né? Logo no início do jogo, já tirou essa vantagem, cortou a empolgação da equipe marroquina e ficou merecidamente com o título. Gostei muito do comportamento do Guardiola, que tratou o Mundial como deveria ser tratado, algo que o Galo não fez. A gente vai conversar daqui a pouquinho, quando formos falar do Atlético Mineiro. O Guardiola disse, não sei se vou estar aqui novamente, então tenho que jogar com seriedade. E faltou essa seriedade, ou pelo menos o foco, para o Atlético Mineiro, principalmente na semifinal. Então, merecidamente, ao Bayern, que realmente é o melhor time do momento, e foi uma vitória muito tranquila e mais do que justa, Celso. Também achei. Aliás, dá gosto de ver o Bayern jogar. Em alguns aspectos me lembra, inclusive, o Barcelona. Dá para você perceber o dedo do Guardiola. A diferença é que o Barcelona costuma tocar mais de lado tal, e o Bayern ele é muito agudo ofensivamente. Mas a troca de passes, a precisão, dá gosto mesmo de ver. E aí, observando um time tão bem montado, taticamente, com os fundamentos tão bem trabalhados, aí você vê os jogos do Campeonato Brasileiro e fica pensando, poxa vida,
né? A gente tem muito ainda que evoluir. Pode vir com aquela conversa, Brasil é o único pentacampeão do mundo, blá, 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 mas está muito atrasado do ponto de vista tático. Quer dizer, futebol bonito hoje, a gente vê as grandes potências do futebol europeu mostrando, não o futebol brasileiro. Uma outra coisa, o Garrafa tocou num ponto importante, que é essa questão da importância dada pelos europeus ao Mundial de Clubes da FIFA. Eu acho até que essa importância hoje, para o formato FIFA, é maior, por exemplo, do que a extinta Copa Intercontinental. O que acontece é que a Liga dos Campeões da Europa é o principal torneio do mundo. Isso não se discute, é muito mais difícil ganhar. Então, para quem acompanha o futebol europeu, sabe que ganhar do Barcelona para o Bayern é muito mais difícil, ganhar da Juventus de Turim, do PSG, do Manchester United. Mas o discurso do Guardiola é que não teve a arrogância que existe por parte de outros treinadores. É claro que para o Bayern também é mais importante, como você bem destacou, a Champions, né? É o torneio mais glamuroso, mas, ou seja, o Bayern tratou com seriedade no discurso, algo que muitos dos técnicos que lá foram não trataram, desdenharam. E depois os jogadores do Chelsea, aquela imagem, né? Desdenharam depois, olhando o Corinthians campeão. Não achei que desdenharam, o Chelsea desdenhou também no ano passado. De modo geral, Celso, mas ninguém tratou com a seriedade do Guardiola. É que é diferente, né? Quer dizer, aí eles vão jogar contra o Raja Casablanca. É um time que está aí, mas poucos conhecem. Ou o Atlético Mineiro. Daí eu faço uma pergunta, com todo respeito ao Atlético Mineiro, que a gente conhece muito bem e sabe da tradição, mas a Europa não sabe. Como não sabia quem era o Corinthians, essa é a questão. Então não é uma questão de menosprezar, é que realmente eles não conhecem. Mas eu acho que a humildade cabe em qualquer questão. Mas é como a gente... Cabe em qualquer o Atlético questão. Mineiro perdeu pro Raja Casablanca, vexame. Vexame por quê? Porque a gente subestima também o futebol marroquino, porque a gente não conhece. E é isso que a mesma coisa, exatamente guardadas as devidas proporções. É isso que eu ia abordar. O Atlético não tratou a semifinal como deveria. Então, vai um plus aqui para o Guardiola, que com todo o pensamento europeu, que o que é mais importante é a Liga dos Campeões, ótimo, mas tratou como deve ser tratado. E você sabe, a história mostra que muitos dos europeus que lá foram não trataram esse torneio com a importância que ele merece. Com a importância que ele merece. É só um pequeno adendo, né? No jogo que decidiu a terceira colocação, o Atlético Mineiro fez o primeiro gol, depois tomou a virada, mas ainda teve tempo de se recuperar e com um golzinho salvador aos 46 minutos do segundo tempo, venceu o Guangzhou da China e ficou com a medalha de bronze. 3 dias depois de perder a vaga na final, o Atlético Mineiro enfrentou o Guangzhou Evergrande da China na disputa do terceiro lugar. E o Galo precisou de apenas 2 minutos para abrir o placar com o Diego Tardelli. Aos 8, Marcos Rocha e Leonardo Silva não se entenderam na jogada e a bola sobrou para Elkson carimbar a travessão. Na sequência do lance, Muriqui ficou cara a cara com o Vitor e deixou tudo igual, 1-1. Aos 14 veio a virada do time chinês. Depois do pênalti de Lucas Cândido, que Dario Conca bateu bem para fazer 2-1. Ainda no primeiro tempo, Ronaldinho e bola parada entraram em ação novamente neste Mundial. Golaço do R10 e tudo igual outra vez em Marrakech, 2-2. Já nos acréscimos, Diego Tardelli tocou para Luan em posição irregular. E o camisa 27 teve calma para tirar do goleiro e rolar a bola para o fundo do gol. Final, Atlético Mineiro, terceiro colocado, 3, Guangzhou, 2. Essa partida foi a última do técnico Cuca no comando do Galo. Paulo Autuori será o novo treinador. O Paulo assume na representação dos jogadores, né? O que não quer dizer que ele não vai conversar, que nós não estamos conversando e não estamos fazendo. Então é muito importante o seguinte, o atleta tem que saber que nós estamos trabalhando muito, conversando muito, tá certo? Nós queremos deixar o Atlético no final de 2014 com um grupo firme, estabilizado, com a comissão permanente como já está, melhorada. Por que foi o Paulo Autuori? Por que você escolheu? Não, foi uma escolha técnica, né? Espera aí, ué. Currículo ele tem. Organizado, planeja, já trabalhou com a minha comissão técnica, entendeu? O Cuca sai de forma honrosa na sua avaliação? Sem dúvida nenhuma. Sai pela porta da frente. Até porque o ano mais importante da história do Atlético, que foi esse ano, ele foi o cara que nos levou à maior conquista da história do clube. Sempre pus o Atlético na frente de tudo para mim, né? Eu em 2 anos e meio que dirigi o Atlético,
Fiz dele a minha casa, fiz do CT a minha casa, fiz da turma do CT a minha família, foi o melhor lugar hoje, eu posso falar que eu trabalhei, né? Em tempo e em qualidade, em sentimento, dei para o Atlético tudo que eu pude, da minha fé até a organização que a gente pôde fazer pelo time, fizemos coisas boas junto com esse grupo. Dói, eu estou decepcionado com o jogo que a gente fez, mas não pode um jogo ruim apagar tudo que esse time fez ao longo de 2 anos e meio, né? Sem motivos para grandes comemorações, os jogadores do Galo desembarcaram no Rio de Janeiro. Confira. Os jogadores do Atlético Mineiro desembarcaram hoje no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e ressaltaram o ano vitorioso. Tudo que a gente fez entrou para a história do clube, então acho que agora é a gente descansar, se preparar bem para o ano que vem fazer um ano melhor que esse. Ganhamos Campeonato Mineiro, ganhamos Libertadores, entramos para a história de um grande clube como é o Atlético e claro que a gente lamenta sim, lamenta de a gente não ter disputado a final do Mundial, que era uma coisa que estava dentro do nosso planejamento, uma coisa que a gente está vivenciando muito depois da Libertadores, né, vamos dizer assim, então a gente fica um pouco triste, chateado por não ter o fato de ter disputado a final. A chegada do treinador Paulo Autuori também foi comemorada por alguns atletas. Já trabalhei com ele, já trabalhamos em 2005, fomos campeões juntos, então um baita de uma pessoa e eu estou feliz com ele aí. Bom, o Atlético Mineiro, o Cuca, ele foi muito feliz nas palavras dele. Ok, perdeu para o Raja Casablanca quando a obrigação, entre aspas, era ter vencido e disputado a final do Mundial de Clubes da FIFA. Mas isso não pode apagar. O Atlético Mineiro, eu já disse aqui nessa bancada, o último título de importância conquistado pelo Atlético antes da Libertadores América desse ano foi o título brasileiro de 71. Quer dizer, até teve uma Copa Conmebol, tá, mas aí só. Quer dizer, então, o Cuca deu ao Atlético Mineiro o maior título da história do clube. Isso porque o Atlético nem tem conquistado muitos títulos, tem títulos estaduais, beleza, mas do ponto de vista nacional, o Atlético Mineiro não ganhava nada há mais de 40 anos. Quer dizer, então, o Cuca tem que ser reverenciado. Aí ele vai num jogo contra o chinês do Guangzhou e é vaiado. Quer dizer, o torcedor, eu acho que ele é ingrato, ou não tem um senso, ou a gente está se referindo a uma empáfia muito grande. Tipo, o Atlético Mineiro tem que ir lá e bater no Bayern e ganhar o Mundial. Sabe? Perdeu para o Raja Casablanca. Tudo bem. Não foi o ideal. Mas tem que respeitar o trabalho que foi feito o Garrafa. Sinceramente, eu acho que houve uma injustiça muito grande com o Cuca no Atlético. Que ele seja feliz no futebol chinês. Eu entendo o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Parabéns ao Atlético, ganhou a Libertadores com muita dificuldade, diga-se de passagem, sem tirar nenhum mérito do Atlético, sem tirar nenhum mérito do Cuca, mas foi uma Libertadores, extremamente suada, né? Mas merecida. O Atlético ganhou a Libertadores, ponto. Ganhou a Libertadores, ok. Aí foi para o Mundial e o Galo não tratou o Mundial como deveria. Essa é a grande questão. O Cuca, com todo o respeito que ele me merece, proposta da independência da vida financeira dele. Chegou a proposta, né? Olha, acabando o Mundial a gente conversa. Vazou em meio à estreia, na véspera da estreia do Atlético Mineiro, essa história de que o Galo não tinha mais treinador, né? Ele perdeu o grupo, essa foi a verdade. Perdeu o grupo. E a culpa não é só do Cuca, não. O presidente do Atlético também. O presidente Calil também. Não é? Ou seja, o Paulo Autuori já estava contratado antes do Atlético estrear. Isso vazou para a boleirada. Perdeu o foco. Perdeu o foco. No próprio desembarque, os jogadores falaram. Acompanhei várias declarações, além dessas que a gente viu por aqui. O Atlético, ele começou a pensar na final e esqueceu de pensar a semifinal. Se a gente pegar um pouco as declarações do Tite, né, na campanha do Corinthians, foram declarações, não, o jogo mais importante é o jogo da semifinal. E o Atlético entrou meio que num oba-oba, perdeu o comando. Não estou dizendo que o Cuca merece ser vaiado, longe disso, mas a campanha do Atlético, né, nesse Mundial foi vexatória, pô. Tá, mas o né? Perdeu pro Raja, na disputa do terceiro e quarto lugar, passou um sufoco danado. Foi um pau de sebo, como diz meu amigo Osmar Santos.
não é? Deixou a desejar. Ganhou a Libertadores? Parabéns. Mas foi uma campanha muito má no Mundial de Clubes. Mas eu não sei se dá para você vincular ao fato de o Cuca estar de saída. Por exemplo, o Bayern de Munique disputou a Liga dos Campeões sabendo que o técnico ia embora no final do ano, no final da temporada, e assumiu o Guardiola. Deu certo, ganhou a Liga dos Campeões da Europa. Quer dizer, quando você vai para o... Não é uma regra, motivos, entendeu? não dê motivos, entendeu? O Galo deu motivos, por exemplo, a atitude do Marcos Rocha, né? Na saída de campo, pô, xingou o técnico publicamente, não é verdade? Então, isso ficou claro, evidente para quem conhece um pouquinho de futebol e sabe dos bastidores que desandou a maionese, desandou, e o Galo pagou caro. Teve uma campanha vexatória no Mundial, olha, equiparou com a do Internacional. Quem também voltou de Marrocos para o Brasil foi o meio-campo Dario Conca. O argentino disputou o Mundial pelo chinês Guangzhou e agora assinou o contrato com o Fluminense. Torcida do Fluminense pode comemorar. Dario Conca está de volta. O astro argentino foi campeão brasileiro com o tricolor em 2010, mas não recebeu o carinho dos torcedores no aeroporto por motivos de segurança. Assim, a diretoria do Clube das Laranjeiras divulgou um vídeo de apresentação do craque. Esse tempo que eu passei fora foi importante para minha vida, para tudo, mas que eu sempre senti aquela falta que o torcedor fez por tudo que me deu durante esses 3 anos e meio, e eu estou contente de poder vestir essa camisa. Basquete, o Pinheiros levou a melhor sobre o Palmeiras em casa e fechou o ano na vice-liderança da NBB. Já a equipe alviverde se despede de 2013 na 8ª colocação da tabela. Apesar da derrota, os visitantes não facilitaram a vida dos donos da casa e a partida foi decidida apenas nos últimos minutos. Veja na reportagem dele, Luiz Henrique Gurian. Quarto jogo do ano entre Pinheiros e Palmeiras. Os verdes levam vantagem, 2 vitórias a 1. Para fechar a primeira fase do primeiro turno, 12ª rodada, em casa, o vice-líder Pinheiros, 70% de aproveitamento no NBB, perde o primeiro quarto, 16-21 para o 8º colocado, Palmeiras com 50%. Velocidade, marcação forte, erros, o resumo do segundo quarto. Deu Pinheiros Sky, 23, Palmeiras Meltex, 17. Empate no primeiro tempo, 39-39. O terceiro quarto mostra a reação do Pinheiros e o Palmeiras que segura o dono da casa. A diferença que chegou a 10 pontos, fechou em 3, 24-21. Quarto final e o Palmeiras começa melhor, mais preciso. Retomada do Pinheiros e bola de 3 que cai com o Leandrinho. O Smith. O jogo cresce, é 6-6. E o Pinheiros, 35-31. E na partida, 98-91. Bom, agora é descansar e pensar na volta do primeiro turno, que acontece só no ano que vem, dia 5 de janeiro. Mas é bom levar para frente as emoções gostosas desse jogo. Muito equilibrado, muita marcação. Bom, foi o que eu tinha dito antes. O jogo ia ser decidido nos detalhes. A equipe deu uma equipe muito forte. A gente vem também fazendo uma temporada muito boa. Mas é aquilo, se caísse a bola de 3 agora no finalzinho ali, que já ia dar uma encostada. Agora é seguir, descansar para o final do ano, seguir o trabalho agora em janeiro, cada dia mais forte. E essa mãozinha aqui? E essa mãozinha? Essa aqui fez muita falta hoje. Daqui um mês está de volta? Um mês vou voltar. Rápido, muito rápido. Jogador muito importante para a equipe aí, que fez muita falta, sem sombra de dúvida. A equipe sentiu hoje, não vê a hora de voltar. Muito feliz de ter voltado a jogar basquete, depois de muitos momentos difíceis aí, depois da minha cirurgia. Muito feliz também pela oportunidade do Pinheiros que me deu para mim poder estar participando desse NBB, que está fazendo uma grande coisa no nosso basquete brasileiro. E seguir em frente. Hoje foi um jogo muito bom, graças a Deus conseguimos uma vitória, terminamos bem. Vamos entrar com o pé direito aí no próximo ano.
Futebol solidário. Neste final de semana foi a vez da cidade de Caieiras, em São Paulo, receber a tradicional partida beneficente entre jogadores brasileiros. Organizado pelo volante Marcos Assunção, o evento foi prestigiado por atletas como Cafu e Leandro Damião, a mais nova contratação do Santos. O repórter Adriano Dolfi esteve lá. Uma grande festa na cidade de Caieiras. Alimentos em troca de um ingresso para olhar de perto os convidados do jogador Marcos Assunção. Faço esse jogo há 10 anos. Sempre vou em outros jogos para ajudar com a minha presença. Já fui a alguns outros jogos esse ano e sempre pensando em ajudar, tentando de alguma maneira fazer com que algumas famílias possam ter um Natal, possam ter um Ano Novo com ao menos alguma coisa para comer, coisa que a gente tem, mas muitas pessoas não têm. Um deles, o capitão do Penta, Cafu, com quem jogou na Roma por 4 anos. Todos os jogos que ele faz aqui, eu tendo data, eu tendo no Brasil, procuro sempre vir, até porque quem é beneficiado com isso tudo depois é esse público maravilhoso que está aí. Ou então Leandro Damião, o novo reforço do Peixe. O mais importante é a ação, né? Acho que pensando que as crianças estão ajudando aí também, acho que isso é importante, a ação está fazendo. E também poder estar com esses grandes ídolos aí, acho que todos querem ver, tá jogando e hoje eu estou felicidade de estar aqui do lado deles. Acho que é importante isso aí. Jogadores que agitam o mercado da bola. Luan, por exemplo, cobra uma definição das diretorias de Palmeiras e Cruzeiro quanto ao seu futuro. Tem um prazo para definir isso, Luan? O prazo está entre o Palmeiras e o meu empresário, né? Mas até o fim do ano, por exemplo? Tem que definir logo, né? Antes das férias, para acabar as férias, para a gente voltar já para uma definição. E o atacante Nenê revela que esteve próximo de voltar ao Santos. Ele que está há mais de 10 temporadas no exterior. Quase acertei com o Santos, fiquei, a minha dúvida aí era, né, fiquei um mês para decidir, tava querendo vir mesmo e acabou que no final das contas decidi de ficar para lá e fazer o quê? Faz parte do futebol e logo, né, o pensamento está voltando. Em campo, os velhos e tradicionais componentes das peladas de fim de ano. Dribles, gols, brincadeiras e, claro, o anfitrião Marcos Assunção se divertindo em casa. Marcos Assunção termina o ano de uma maneira feliz, depois de muitas dificuldades, poucos jogos oficiais e agora procurando um novo clube para jogar em 2014. Algumas propostas já temos e vamos analisá-las, vamos ver o que será melhor para mim, para minha família e depois a gente vê, mas o importante é primeiro fazer esses jogos, fazer o bem para as pessoas que precisam e depois eu penso em mim. E você que acompanha o Gazeta Esportiva pode falar com a gente, pode mandar a sua mensagem, cadê a cartinha? Pode mandar a sua mensagem, dar um alô para a nossa equipe pelo Twitter, @GazeteEsportiva, visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com/AgazeteEsportivaTV, Facebook também. E olha, eu recebi aqui a cartinha do seu Agenor Vieira da Silva e família, lá de São João Clímaco. Ele mandou um cartãozinho de Natal, tô abrindo agora, olha, para a amiga, Michele, Janelle e família, os votos aqui. Um beijo, seu Agenor, muito obrigada pelo carinho. Bom, essa daqui é para você que não pôde ver a premiação do Troféu Mesa Redonda. Você assistiu a premiação, Claro. Garrafa? Então tá bom. Próximo domingo, dia 29, a TV Gazeta vai reprisar o programa. Edição: Primeiro Volante, Ralf, Corinthians, Rodrigo Caio, São Paulo, Newton, Cruzeiro. E o vencedor é... Opa, ele foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro, jogou demais pela Raposa, Newton. Final de temporada, tem que acertar as coisas, deixar tudo no jeitinho pro ano seguinte. Que bom recebê-lo aqui, Newton. O que foi exatamente que você teve que fazer? Foi meio na superação ali, né? Jogando com dores no joelho, mas eu achei que isso aí que me impedia, mas acabou foi a panturrilha mesmo. No jogo contra o Vasco no Maracanã, acabei na minha queda dando um estiramento na panturrilha, mas essa muleta aqui é só precauções mesmo do médico. Não teve que fazer nada? Que bom, que legal. Graças a Deus, não.
E que bacana, você apareceu no futebol de São Paulo de uma maneira fulminante, a torcida gostava muito de você, o corintiano vibrava com a tua raça e tal, e de repente você faz um ano sensacional no Cruzeiro. Foi muito legal. Para quem te conhecia, a gente sabia que em algum momento essa sua raça, a sua maneira de jogar ia aparecer e acabou dando tudo certo para o Cruzeiro. Agradeço o Cruzeiro ter aberto as portas para mim. Tinha feito um 2012 muito bom também no Vasco e acho que isso aí acabou projetando. Tive a oportunidade de ter trabalhado 2 meses com o Marcelo Oliveira no Cruzeiro, acho que também foi uma das indicações para o Cruzeiro. E consegui manter esse rendimento, esse futebol de muita força, muita garra. E uma coisa de fazer gols também, que não é o meu forte, mas acabei tirando aí alguns da cartola. Você chuta muito forte, tá louco. Quem é o padrinho ou a madrinha do nosso volante Nilton? Agora é uma madrinha, Flávio. É a esposa dele, Karen Lopes. Karen, obrigado por ser a madrinha do Nilton, mas eu vou aproveitar para tirar uma dúvida aqui. Eu li que ele é glutão, come pra caramba e você teve que fazer um cerco nele aí para ele ficar fininho, assim. É verdade isso? Verdade. O Nilton, ele quando chega nas férias acha que pode comer doce de leite 1h da manhã, algumas coisas assim de criança mesmo, e eu realmente podo bastante porque ele tem uma facilidade para ganhar peso, então chega na pré-temporada, acha que vai passar tomando água com limão espremido, então não é bem assim. A gente dá uma precavida nas férias para chegar na pré-temporada, correr e começar o campeonato bem. Legal. A madrinha que também ajuda o jogador a ficar inteirão para ganhar o prêmio. Vamos lá. Parabéns, Nilton. Tá vendo? Então você que perdeu, tá aí um trechinho do Troféu Mesa Redonda, você ficou com vontade de assistir mais, então domingão, dia 29, vai poder assistir a premiação completa. Você também é guloso igual o Nilton? Não, eu mantenho a média, como bem mesmo. Gula, não. É glutão, garrafa é glutão. Queria comer as rosquinhas sexta-feira aqui, né? Fez sucesso aquelas rosquinhas. Vamos para um rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho você vai ver como foi mais um protesto dos torcedores da Portuguesa aqui na Avenida Paulista. E tem também uma festa de Natal para crianças carentes organizada por um grupo de atletas que se prepara para correr a São Silvestre. Continue com a gente, nós voltamos já. Pô, a gente tem que dar... Hora de falar da São Silvestre, faltam 8 dias para a mais tradicional corrida de rua do Brasil. Enquanto continuam se preparando para encarar o desafio pelas principais ruas e avenidas de São Paulo, um grupo de corredores, onde não se encontra o Celso Cardoso, realizou nesse final de semana uma festa muito especial com crianças carentes. Veja na reportagem de Felipe Sboril. O Natal está chegando e com ele vem o espírito de poder ajudar ao próximo. E o que é melhor, através da corrida. Quem vai ganhar a corrida? Quem vai ganhar a corrida? Força para todo mundo! Na verdade, quem faz trabalho voluntário nunca trabalha, porque acaba sendo prazeroso. E na vida, tudo que nós fazemos com prazer, com amor, que é o presente. Hoje, pra gente, ele conta muito, que é brincar com as crianças. A arte de brincar, a arte de entender as crianças. Entendendo as crianças, entendemos o ser humano, né? Que é um mundo talvez visionário, um mundo que eu espero um mundo sem maldades, um mundo onde as crianças possam crescer sadias, porque a criança que brinca é uma criança sadia. A união do esporte com a solidariedade. Essas crianças estão em busca de um futuro melhor e a corrida pode sim ajudar. Se você puder e ter essa oportunidade de educar as crianças através do esporte, é o melhor caminho. Não tem coisa melhor, porque a criança cresce com educação, com disciplina e vira também um desafio para a criançada, né? Hoje elas correm 50 metros, depois elas vão correr a São Silvestrinha, provas de 100, 200, 1000 metros. Isso já para o futuro, até quiçá, correr a São Silvestre, né? Cerca de 160 crianças da creche André Maria, no município de Embu das Artes, Grande São Paulo,
foram beneficiadas por doações de um grupo de corredores. A ideia surgiu para realmente ajudar a creche, né, que tem várias crianças, são mais de 160 crianças que são beneficiadas na creche, e nada melhor do que através do esporte, né? Você faz a doação, né, uma corrida beneficente e é uma corrida extremamente ecoeficiente, porque não tem número, você não vai usar papel, não vai usar nada, não vai ter nenhum lixo, então é ecologicamente correta. A doação dos pessoal que está dando é muito bom. Além de um incentivo, né, para as crianças, né, a correr, que além de fazer bem para elas, vai fazer bem para a vida delas também. O esporte ligado já desde criança é muito bom, né? É muito bom. O lado financeiro, para mim, eu penso que o lado financeiro, ele é o que menos importa. Ele é o que menos importa. Poder devolver, né, os presentes que eu ganhei até hoje. Presentes que, se eu fosse contar, olha, daria um livro, porque são milagres. E o milagre da gente estar aqui, né? O milagre da gente poder participar e partilhar não tem preço. Quando a gente está com crianças, quando a gente está com adultos, pessoas que querem um bem uma das outras. Aqui não importa muito o resultado da corrida, todos saem ganhando nesse esporte que é a vida. Só quero mandar um abraço para uma pessoa que sempre correu muito aqui pelos corredores da TV Gazeta, o Douglinhas, que dia 2 completou 74 anos de idade e assiste, né, Bela, todo dia o Gazeta Esportiva. Douglinhas, meu querido, um beijo grande para você lá de Carapicuíba. Nós estamos com saudades, venha nos visitar aqui, viu? 74 anos, nosso Douglinhas. E eu também vou iniciar uma campanha Michele Janela na São Silvestre 2014. Pode iniciar. Mas nas ruas, não aqui no estúdio. Pode iniciar. Eu vou iniciar do Celso. Nesse final de semana, o Internacional derrotou o Palmeiras por 2-0 em Porto Alegre, no estádio Paço da Areia, e conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-20, que antecede a Copa São Paulo de Futebol Júnior, viu, Garrafa? Essa foi a segunda vez que o Clube Gaúcho se consagrou campeão nacional na categoria. O time colorado liquidou a partida no segundo tempo com gols de Bertotto e Murilo. E pouco mais de 200 torcedores da Portuguesa, apoiados pelo maestro João Carlos Martins e o cantor Roberto Leal, além de alguns manifestantes dos principais clubes paulistas, participaram nesse final de semana de mais um protesto por causa do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Não é apenas de justiça social que o Brasil precisa. O nosso país também está carente de justiça desportiva. A Portuguesa que o diga. É no campo o futebol, é no campo o futebol, é bola na rede. Bebê recém-nascido, crianças de colo, jovens, adultos, mulheres, senhores. A comunidade luso-brasileira está indignada com o julgamento do STJD, que rebaixou a Portuguesa para a segunda divisão por ter escalado o meia Everton. No próximo dia 27, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva irá definir o futuro do time do Canindé. Eu acho que as cartas estão marcadas desde o primeiro julgamento. O que vai caber é a comunidade lusitana entrar com recurso, entrar na justiça comum e pedir os nossos direitos. É difícil explicar para ele, né? Que a gente consegue as coisas no campo, mas fora dele as coisas mudam, né? Está havendo uma grande injustiça. A justiça desportiva não quer ler os dispositivos que claramente dão razão à Portuguesa. Não adianta, se o juiz não quer ler, não adianta. O Estatuto do Torcedor diz claramente: a condenação de sexta-feira só vale depois de publicada no site da CBF. Está dito, está escrito no artigo 36. Enquanto não for publicada, a decisão é nula. Toda essa gente rubro-verde se sente prejudicada. Carrega consigo anos de injustiça, a começar dentro das quatro linhas. O seu Sardinha, torcedor símbolo do clube, não me deixa mentir. Lá em Curitiba roubaram nós. Nós terminou o jogo e o Curitiba marcou o gol impedido e marcou o gol e valeu. Contra o Botafogo lá no Rio, nós marcamos um gol legítimo e anularam. No protesto realizado nesse sábado em São Paulo, torcedores rivais, mais uma vez, se aliaram aos da Portuguesa.
não só o Palmeiras, mas os times de São Paulo tomarem vergonha na cara, os torcedores, e demonstrarem que a gente quer um futebol justo e que reflita isso na sociedade também. Todo mundo aqui junto em pró do futebol. O futebol tem que ser no campo, nada de tribunal. Eu acho que já está na hora de dar um basta nessa história de que a corda sempre estoura para o lado mais fraco. Nós queremos um futebol mais limpo, pela Lusa. Sou santista, hein? Tô a favor da Lusa aí nessa luta. E sob a batuta do maestro João Carlos Martins, o protesto da torcida da Portuguesa e de outros torcedores também no futebol paulista saiu do vão livre do MASP e tomou conta da Avenida Paulista. Show, tapetão! O tribunal desafinou. Não tocou uma sinfonia de Beethoven, não. Roberto Leal cancelou um show e foi pra rua. Tomado por forte emoção, o cantor desabafou. Um país que patrocina a Copa do Mundo não pode mais improvisar, tem que ir fundo. E nós estamos aqui em nome da justiça. A caminhada atrapalhou o trânsito, é verdade, mas tinha como objetivo sensibilizar os julgadores do caso. Alô, STJD, a Portuguesa não quer presente, e sim o próprio direito conquistado no gramado. Está à espera de um milagre de Natal. Bom, eu repito, né, o que eu tenho dito aí, acho que discutir aqui a lei é uma grande bobagem, porque o jogo lá no Rio de Janeiro é de cartas marcadas, infelizmente. Se fosse o contrário, com certeza o Fluminense não teria esses pontos tirados, como aconteceu no episódio Tartá, e a gente só lamenta, torce para que um milagre aconteça na próxima sexta-feira, mas eu particularmente estou muito pessimista, Celso. Surgiu, né, uma certa esperança quando veio à tona o que diz o Estatuto do Torcedor, e se você for no rigor da lei, a Portuguesa teria alguma chance de escapar. Mas como você bem disse, Garrafa, a lei dá margem à interpretação e a interpretação varia de acordo com os interesses. O Fluminense nem foi a julgamento em 2010, a Portuguesa perdeu os pontos e perdeu também um lugar na elite do futebol brasileiro. Falando no futebol paulista, a Portuguesa, essa expectativa para o julgamento do próximo dia 27, o Corinthians ainda não anunciou nenhum reforço, né, Garrafa? Mas praticamente está acertado com o Wendel, o lateral da Ponte Preta, deve ficar com 50% dos direitos federativos. E o Passarella, que trabalhou no Corinthians, está encrencado, né, Garrafa? É isso, a Michelle, inclusive, tem a notícia aí, A notícia está aqui, olha só, o ex-zagueiro e treinador também, Daniel Passarella, teve a prisão preventiva decretada hoje por um promotor argentino e sob acusação de ligação com um esquema de tráfico de ingressos. Segundo a imprensa local, o ex-presidente do River Plate foi indiciado junto com torcedores, outros dirigentes do clube e inclusive policiais. A investigação começou quando um torcedor do River denunciou que o assento indicado no ingresso que ele tinha comprado estava ocupado em uma partida. Olha só. E aí o esquema envolvia a venda de ingressos pertencentes a sócios que não costumavam frequentar os jogos. A arrecadação da quadrilha teria atingido aproximadamente US$500 mil, cerca de R$1,2 milhão. Provavelmente a duplicidade de ingressos. Exatamente. E aí tem uma série de acusados aqui e ele entregava a chefes da torcida organizada um pendrive com dados relativos a 10 mil sócios que raramente iam ao estádio. Não, vendia o ingresso do sócio. As entradas destinadas a essas pessoas eram desviadas para mãos de revendedores e isso era registrado que os ingressos tinham sido entregues aos destinatários reais. Tem participação no esquema, há de se lamentar, uma figura emblemática no futebol argentino e mundial, né? Capitão da seleção, da seleção da Argentina, campeã do mundo e, claro, a gente só lamenta, né? A promotoria, inclusive, pediu a prisão dele. E a gente torce para que realmente lá seja feita a justiça, como aqui também. Porque se a gente começar a falar de ingressos aqui, coisa vai longe aqui também. Com certeza. São Paulo, a polêmica envolvendo a cobertura do estádio do Morumbi ainda não saiu do papel e continua agitando o momento do clube que vai eleger o novo presidente em 2014. O que nós somos contrários é a apresentação do projeto e, em seguida, a votação. Há cláusulas de confidencialidade, perfeito, porque quem investe num fundo não quer ser conhecido, mas há outras questões desse contrato que nós queremos entender melhor. São 1.200 páginas. Ou seja, você não é apresentado a alguém de tarde para casar de noite. O São Paulo não vai gastar R$1 do seu dinheiro,
Não tem R$1 de dinheiro público nesse projeto, não tem dívida, endividamento, linha de crédito, BNDES, nada disso. É pura e simplesmente construir a cobertura em 18 meses do estado inteiro, construir uma arena de 28 mil lugares, construir um estacionamento para 2.000 carros e, em troca disso, permitir que essa área do estádio seja usada compartilhada, porque nos jogos de futebol a área continua sendo do São Paulo, mas para que essa casa de 28 mil lugares faça shows e com o dinheiro desses shows, por 10 anos, prorrogáveis por mais 10, pague o investimento na cobertura, na arena e nos 2 estacionamentos. Até uma lista de panetone havia lá para ser assinado para valer como presença. Vão desmentir, mas era verdade, o cabeçalho atesta exatamente o que eu estou falando. Então, a ideia do panetone, já que até para não perder, porque foi comentado sobre isso também, só para explicar bem essa história, ou seja, se assinava uma lista entregando o panetone, mas que poderia ser validada para o quórum para a realização da votação, é mais ou menos por aí? Talvez existiu essa estratégia para se atingir o quórum em cima da entrega dos panetones? O cabeçalho da assinatura do brinde lá, da lembrança de Natal, gentilmente cedida, dizia que era presencial em relação à reunião daquela noite. Então, depois dessas coisas, você fica um pouco entristecido. Eu não quero acreditar que a oposição esteja acusando os próprios conselheiros de oposição de que vêm ao clube como conselheiros apenas para pegar panetone e ir embora. Eu não aceito acreditar nisso, que um conselheiro de São Paulo faça isso, e acho muito ruim que a oposição acuse os próprios conselheiros de oposição de fazerem isso. O próprio desembargador Ferreira Alves, presidente do Conselho, uma pessoa da maior seriedade, já disse em nota oficial que usou a lista que estava com a secretária dele para contar o quórum. Não usou nenhuma outra lista. Então, essa questão é uma questão de tentar transformar em folclore uma questão muito séria que o São Paulino está muito interessado e não é espaço para fazer brincadeira. Por que não fazer na próxima gestão, já que os 2 presidentes, candidatos a presidente, serão os herdeiros desse contrato? Por que não chamar os 2 e fazer uma apresentação para os seus grupos de forma absolutamente equilibrada? Por que fazer a apresentação e voto? Então, a não presença na Assembleia foi porque nós entendemos que era uma votação impositiva e não analisada. Existia um cronograma onde era fundamental que essa reunião fosse feita no dia 17. Nós ainda não conversamos com os investidores para saber deles qual é a próxima intenção deles, se eles continuam mantendo o interesse, mas nós que estamos trabalhando no projeto vamos tentar reverter, porque o São Paulo não pode perder essa oportunidade histórica de ganhar uma cobertura, ganhar uma arena de 28 mil lugares sem ter que comprometer R$1 do seu caixa, apenas com a cessão de uma parte do estádio do Morumbi por conta de um problema político. A política não pode vencer o sonho do São Paulino. Bom, democraticamente a TV Gazeta ouviu os 2 lados, situação e oposição, o clima político no São Paulo está quente, não é? Estão até falando negócio de panetone e por falar em cobertura de estádio, acreditem, a cobertura do estádio Mané Garrincha, né, que vai sediar aí a Copa do Mundo no próximo ano, no mês de junho, na final ontem do Mundial Feminino, do torneio feminino, já tivemos goteiras, goteiras. É o estádio que vai ser utilizado na Copa. Goteiras no estádio e a cobertura, pasmem, custou apenas R$208 milhões. Já está goteirando. Imagine na Copa. Imagina na Copa. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Depois dessa histórica conquista do Campeonato Mundial, você acredita que o handball vai se popularizar no Brasil, apesar de ser o 2º esporte mais praticado nas escolas? Me informa aqui nosso telespectador. Não, 54% dos votos, mas a gente torce para que sim. O programa termina aqui. O Gazeta Esportiva volta amanhã às 6 da tarde, porque agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, tchau. E é onde nos vemos daqui a pouquinho de novo. Até já. Eu só volto na sexta-feira, então Feliz Natal para você que acompanha a Gazeta Esportiva. Tchau!